Lembrai-vos, Senhor, da vossa aliança, e nunca esqueçais a vida dos vossos pobres. Levantai-vos, Senhor, e julgai vossa causa, e não fecheis o ouvido ao clamor dos que vos procuram. 11 de agosto, 19º domingo do tempo comum. Hoje é dia dos beatos José Caseles Moncho e José Castel Campos. Também é dia dos pais e dia da vocação do matrimônio. Lembrando que agosto é o mês das vocações, né? Todo final de semana a igreja vai lembrar uma vocação de suma importância para todos os católicos. Hoje, então, dia dos pais, né? E também da vocação ao matrimônio, que está tudo ligado, tudo a ver, né? Novamente, nós chegamos aos lares ibiramenses através das ondas da Rádio 87.9 FM, a Rádio da Família Ibiramense, nossa rádio comunitária, trazer o programa feito pela Pastoral da Comunicação aqui da Paróquia Santo Berto, programa Minutos do Evangelho. Estaremos aqui por mais de uma hora, levando aos ouvintes a mensagem de Nosso Senhor, e os trabalhos que a Paróquia Santo Berto tem realizado aqui nesse tempo. Devemos sempre nos reunir em torno de Jesus, pão descido do céu, sempre solidário conosco. Ele se revela como o pão indispensável para a manutenção do que é essencial em nossa vida cristã. A Eucaristia tem a força de formar em nós um coração de filhos dispostos a viver no amor, em comunhão com os vocacionados à vida em família, em especial com os pais. Devemos participar da Santa Missa sempre que possível, né? E lembrando aí, né, é um preceito católico, a participação na missa, né, pelo menos semanal, é obrigatória, né? E na celebração da Santa Missa, Nosso Senhor se faz presente e nos traz o pão que alimenta e dá vida. Mês de agosto, né, o Papa Francisco pede que a gente faça a oração do Papa com ele. E nesse mês de agosto, ele pede pelos líderes políticos, né? Muito importante, ainda mais agora, a gente está vivendo um momento político aqui, né, no nosso país, que são as eleições municipais, né, que agora vai se intensificar aí as campanhas eleitorais para o próximo pleito. Vamos eleger aí prefeitos e vereadores. Então, é um momento propício para rezarmos aí pelos líderes políticos, né? Vamos fazer a oração que o Papa nos pede. Rezemos para que os líderes políticos estejam ao serviço do seu povo, trabalhando pelo desenvolvimento humano integral e pelo bem comum, cuidando daqueles que perderam o emprego e dando prioridade aos mais pobres, né? É isso aí, a oração do Papa, né, para os líderes políticos, né? Se eles fizerem um pouquinho disso que o Papa pede aí, já está muito bom, né? Já melhora bastante. O programa Minutos do Evangelho, né, vem trazer hoje os seus quadros, como já é de costume, né? Temos vários quadros aqui no programa, né? O Momento com Maria, os Santos da Santa Igreja, o Evangelho de Nosso Senhor, com a palavra à Igreja, com 3 blocos, e encerramos sempre com a agenda da paróquia. Então hoje, no quadro Momento com Maria, que vem logo a seguir, nós falaremos de Nossa Senhora da Saúde. É uma devoção mariana, muito bonita. Falar dela é bem rápido, né? A gente não trouxe muita coisa. Então vamos falar um pouquinho dela. O dia dela foi dia 11 de agosto, né? Nossa Senhora da Saúde. Vamos falar também dos santos da nossa Santa Igreja desta semana. O Evangelho é de São João. Todos serão discípulos de Deus. O quadro com a palavra Igreja traz o Eduardo, traz a Jennifer e traz o Christopher, né? Os 3 aí colaboram com a gente no programa, fazem o quadro com a palavra Igreja, cada um com um bloco, né? Falando um pouquinho, né, de coisas relacionadas à fé e à nossa devoção, né, católica. Então hoje estaremos com os 3 também com blocos inéditos no programa. Vamos acompanhar, né? Estaremos aí mais de uma hora com os ouvintes da 87.9 FM, a rádio da família ibiramense.
ter também a agenda da nossa paróquia no final do programa. Vamos ter músicas, vamos ter reflexão. Fiquem conosco, o programa está apenas no seu início. Vamos ouvir uma música, depois a gente fala de Nossa Senhora da Saúde. Um momento com Maria, um momento muito especial da gente falar das devoções à Nossa Senhora. São tantas devoções, né? E uma só Maria, mas a gente se sente muito feliz em poder falar um pouquinho das devoções que o povo cristão tem elegido, né, para Nossa Senhora ao decorrer desses milênios, né? Hoje nós vamos falar de Nossa Senhora da Saúde. A data dela é 11 de agosto. É bem rápido, a gente já traz mais resumido, né? Mas a gente faz a lembrança desta devoção mariana. O século XVI foi muito triste para a Europa, com muitas doenças e a grande peste, conhecida como a peste negra. Ela assolou todo o continente, principalmente Portugal. O ano de 1569 foi o pior de todos. Os hospitais estavam lotados, não havia onde colocar tantos doentes. Muitas pessoas já haviam morrido. O rei de Portugal, Dom Sebastião, sem mais recursos, pediu ajuda até para a Espanha, mandar seus médicos e remédios para o socorro. Foi um momento muito triste, né, da humanidade. Foi a peste negra, né, que assolou ali toda a Europa, né, e o mundo conhecido, né, na época. Não chegou a assolar aqui o Brasil, que havia sido descoberto há pouco tempo, né, as Américas, mas na Europa foi terrível, né, uma grande epidemia, matou muita gente. O povo de Portugal, em desespero, organizou várias missas, orações e procissões com a imagem de Nossa Senhora durante vários meses. Para lembrar, né, Portugal sempre foi muito devoto de Nossa Senhora, né? O povo todo lá do país que descobriu o Brasil, né, e trouxe essa devoção para cá também, né? Perto da igreja da cidade de Sacavém, os coveiros tiveram que abrir muitas covas para enterrar tantas pessoas que já haviam morrido por causa da peste. E aconteceu que, ao abrirem uma cova, acharam uma pequena imagem de Nossa Senhora. Olha aí, né? Todos viram o fato como um milagre e começaram a rezar e fazer procissões pedindo o fim da peste. No ano seguinte, as mortes foram diminuindo, até acabarem. A população então escolheu o dia 20 de abril para comemorar o fim da grande peste, e com uma grande procissão, escolheram o nome de Nossa Senhora da Saúde, para agradecer a ajuda de Maria Santíssima. A partir deste ano de 1570, em todos os anos é comemorado o Dia da Santa, que acabou com a peste em Portugal. Esta devoção, então, se expandiu para a Espanha e por toda a Europa. E Nossa Senhora é lembrada e venerada com este nome há quase 450 anos. Na cidade de São Paulo existe a Igreja de Nossa Senhora da Saúde, aqui no Brasil, né? A paróquia recebeu uma imagem da Santa Vinda de Portugal. Todo dia 15 de agosto é celebrada a festa em honra a Nossa Senhora da Saúde. Aí a data varia, né? Aqui a gente lembra dia 11 de agosto, né, como sendo a data de Nossa Senhora da Saúde, né? Mas pode ser dia 15 também, né? Depende muito, assim, da cultura de cada lugar, né? Mas essa devoção à Nossa Senhora da Saúde, por intercessão dela, né, o povo lá na época da peste negra considerou que ela ajudou muito, né, a terminar com essa doença tão grave que assolou lá, principalmente Portugal, né, e toda a Europa, né? Mas Portugal é lembrado, então, como tem essa grande devoção à Nossa Senhora, eles colocaram Nossa Senhora como Nossa Senhora da Saúde, né? E aqui no Brasil a gente tem essa devoção mariana também, né? Nossa Senhora da Saúde. Para encerrar, né, a gente vai fazer a oração, né, uma das orações, a Nossa Senhora da Saúde, né, para lembrar e marcar essa devoção. A vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus, Consoladora dos aflitos e saúde dos enfermos. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, e livrai-nos sempre de todos os perigos,
e das doenças, ó Virgem gloriosa e bendita. Senhora nossa, medianeira nossa, advogada nossa, com vosso Filho, reconciliai-nos. A vosso Filho, recomendai-nos. A vosso Filho, apresentai-nos. Virgem puríssima, que sois a saúde dos enfermos, o refúgio dos pecadores, a consoladora dos aflitos e a distribuidora de todas as graças, na nossa fraqueza e no nosso desânimo, apelamos hoje para os tesouros da vossa divina misericórdia e bondade e atrevemo-nos a chamar-vos pelo doce nome de Mãe. Sim, ó Mãe, tendei-nos em nossa enfermidade, dai-nos a saúde do corpo para que possamos cumprir os nossos deveres com ânimo e alegria, e com a mesma disposição, sirvamos a vosso Filho Jesus e agradecemos a vós, saúde dos enfermos. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 5 de agosto a 11 de agosto, esta semana, portanto. Vamos falar de segunda-feira, 5 de agosto, dia da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. O frade Bartolomeu de Trento, que viveu na metade do século XIII, devemos a versão a ele, sobre a origem da Basílica de Santa Maria Maior. Segundo uma antiga lenda, um casal romano rico pediu luzes à Virgem para saber como empregar a sua fortuna. Então, em sonhos, recebeu uma mensagem de que Maria queria que lhe fosse construída uma igreja, precisamente sobre um monte Esquilino, que entre os dias 4 e 5 de agosto, em pleno verão europeu, estaria coberto de neve. No dia 5 de agosto do ano de 358, em pleno verão italiano, nevou no centro de Roma. Segundo a tradição, a Praça Santa Maria Maior foi palco da evocação deste milagre. A Virgem havia indicado aquele lugar ao então pontífice Libério, para que fosse construído um templo em sua honra. A Basílica de Santa Maria Maior é chamada também Basílica de Nossa Senhora das Neves. A construção da igreja teve início durante o papado de Libério e foi consagrada pelo Papa Sisto III. Essa igreja é uma das 4 basílicas papais. A história da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. Na terça-feira, 6 de agosto, é a festa da Transfiguração do Senhor. A festa da Transfiguração recorda a dedicação das basílicas do Monte Tabor, celebrada desde o fim do século V. Esta festa é posterior à da Exaltação da Cruz, que é 14 de setembro, da qual depende a sua data, marcada para 6 de agosto, 40 dias antes da Exaltação da Cruz. Elas estão ligadas às datas, A festa começou a ser celebrada também no Ocidente, a partir do século IX, quando foi inserida no calendário romano pelo Papa Calixto III, em 1457. Uma ocasião histórica pela feliz recordação da vitória contra os turcos, ocorrida no ano anterior, que ameaçavam seriamente o Ocidente. A Transfiguração do Senhor está entre as grandes festas e solenidades da Igreja Oriental. Vem precedida com a oração das vésperas solene, seguido da grande vigília da oração. É evidente que para os nossos irmãos orientais, esta festa tem uma importância extraordinária, pois traduz profundamente a teologia da divinização do homem, Dia 7 de agosto, quarta-feira, dia de São Sisto II, Papa e seus companheiros diáconos. Os anos que se seguiram de 250 até 260 foram uns dos mais terríveis e, ao mesmo tempo, gloriosos do catolicismo. Terríveis devido à fúria dos imperadores Décio e Valeriano, e gloriosos por conta da têmpera dos inúmeros mártires, que foram os que mais glorificaram a Deus. O Santo Papa Sisto II, a quem celebramos neste dia, foi um desses homens que soube transformar o terrível em glória, a partir do seu testemunho de fé, amor e esperança em Cristo Jesus. Pertence à lista de 5 consecutivos papas mártires,
São Sisto II governou a igreja durante um ano, 257 a 258, e nesse tempo semeou a paz e a unidade no seio da Igreja de Cristo. Ele foi decapitado pelos soldados durante uma cerimônia clandestina que ele celebrava num cemitério da Via Ápia. Foram ao mesmo tempo executados 6 dos 7 diáconos que o rodeavam. Só pouparam algum tempo, o diácono Lourenço, que era o tesoureiro do Papa, a quem deixaram 4 dias para entregar os bens da igreja. Assim se procedia desde que o imperador Valeriano estabelecera a pena de morte sem julgamento, só com verificação de identidade, contra os bispos, padres e diáconos da religião católica. Muito triste isso. Foi quarta-feira. No dia 8 de agosto, quinta-feira, dia de São Domingos de Gusmão. São Domingos nasceu em Caleruga, na Castela Velha, em 1170, na Espanha. Na sua família havia um tio sacerdote. Assim, a vontade de evangelizar já estava presente desde a infância. Domingos dedicou-se aos estudos, tornando-se uma pessoa muito culta. Mas, aos 24 anos, o chamado ao sacerdócio foi maior e Domingos começou a fazer parte dos cônicos da Catedral de Osma, a pedido do bispo Diego. Logo foi convidado para auxiliar o rei Afonso VII nos trabalhos diplomáticos do seu governo e também para representar a Santa Sé. Durante a Idade Média, havia a heresia dos albigenses, ou cátaros, no sul da França. O Papa Inocêncio III enviou Domingos e Dom Diego para enfrentar os albigenses e propagar o evangelho. Porém, com a morte repentina de Diego, Domingos de Gusmão permaneceu sozinho na missão. Em 1215, Domingos fundou uma ordem que oferecia uma nova proposta de evangelização cristã e de vida apostólica. Em 22 de dezembro de 1217, o Papa Honório III emitiu a aprovação definitiva, dando-lhe o nome de Ordem dos Frades Pregadores. Eles foram conhecidos como homens sábios, pobres e austeros. São Domingos de Gusmão morreu em 6 de agosto de 1221, com 51 anos, no convento de Bolonha. Na sexta-feira, 9 de agosto, dia de Santa Teresa Benedita da Cruz, a Edith Stein, uma mártir. Edith nasceu em Breslávia, na Baixa Silésia, na Polônia, em 1891. A mãe educou as crianças dentro da religião judaica. Durante a adolescência, Edith teve uma crise e afastou-se de Deus. Mais tarde, dedicou-se a uma vida de estudos na Universidade de Breslau, tendo como meta a filosofia. A sua conversão aconteceu em 1921, quando ela leu a autobiografia de Santa Teresa d'Ávila durante uma noite. Quando fechei o livro, disse para mim mesma: "É esta a verdade", declarou ela mais tarde. Recebeu o batismo e a crisma em 1922, contra a vontade dos pais, que eram judeus, mas nunca renegou as suas raízes. Usou seus dons acadêmicos para servir a Deus, tornou-se professora e irmã carmelita em Colônia, em 1934, com o nome de Teresa Benedita da Cruz. Edith Stein morreu em agosto de 1942, juntamente com a sua irmã Rosa, nas câmaras de gás de Auschwitz. Depois, seu corpo foi queimado. Ela foi canonizada em Roma em 1998 pelo então Papa João Paulo II. Essa é uma história muito linda, desta santa que deu a sua vida em nome de Cristo. Era judia, foi presa, condenada nos campos de concentração nazistas, e morreu em Auschwitz. Muito bonito. No sábado, 10 de agosto, dia de São Lourenço, o diácono. São Lourenço, a gente falou aqui do Papa, que foi martirizado, que São Lourenço era um diácono que foi poupado. Aqui é a história dele agora. Ele nasceu na Espanha na primeira metade do século II. Conta a história que São Lourenço tinha grande amizade com o Papa Sisto II, o qual confiou-lhe a função de arquidiácono. Ele administrava os bens e as ofertas para ajudar os pobres órfãos e viúvas. No ano de 258, foi publicado um decreto do imperador Valeriano em que ordenava que todos os bispos, presbíteros e diáconos deveriam ser condenados à morte. Lourenço, alguns diáconos e o Papa Sisto II foram presos. O pontífice
foi assassinado no dia 6 de agosto. O imperador poupou a vida de Lourenço, pedindo que lhe entregasse os tesouros da igreja. Ele reuniu órfãos, cegos, coxos, viúvas e idosos e apresentou ao imperador dizendo: eis aqui os nossos tesouros, que nunca diminuem e podem ser encontrados em toda parte. Então, no dia 10 de agosto, São Lourenço também foi martirizado. Segundo uma antiga paixão coletada por Santo Ambrósio, ele foi queimado em uma grelha. Após a sua morte, o corpo de São Lourenço foi deposto em uma sepultura na Via Tiburtina. E no domingo, hoje, 11 de agosto, dia dos pais, é dia também de Santa Clara, que ela é patrona da televisão, Santa Clara. Santa Clara nasceu em Assis, na Itália, no ano de 1193, em uma nobre família. Destacou-se pela sua caridade e respeito para com os pequenos. Por isso, ao se deparar com a pobreza evangélica, vivida por Francisco de Assis, São Francisco, apaixonou-se por esse estilo de vida. Clara foi primeiro para o Mosteiro Beneditino de São Paulo das Abadesas. Pouco depois, foi para a Ermida de Santo Ângelo de Panso, onde Inês, sua irmã de sangue, juntou-se a ela. Ao se dirigir ao convento de São Damião, Clara, juntamente com outras moças, deu início a uma nova vida religiosa. Elas, primeiramente, foram chamadas de Damianitas. Depois, como Clara escolheu, elas foram chamadas de Damas Pobres e, finalmente, de Clarissas. Seguindo as orientações de São Francisco, em 1216, Clara aceitou para sua ordem as regras beneditinas e o título de abadesa. Porém, conseguiu o privilégio da pobreza do Papa Inocêncio III, mantendo o carisma franciscano. Em 1226, Francisco de Assis morreu e Clara acompanhou o funeral dele sem sair do quarto, já que estava doente. Ela via as imagens como se projetadas na parede. Anteriormente a isso, ela teve esse mesmo tipo de visão em uma noite de Natal, quando viu o presépio e pôde assistir ao Santo Ofício que acontecia na igreja de Santa Maria dos Anjos. Por essas visões, ela foi proclamada oficialmente a patrona da televisão. Olha que bonito, Outro grande feito dessa santa foi a expulsão dos turcos muçulmanos da cidade de Assis. Ela portava nas mãos o Santíssimo Sacramento. Santa Clara faleceu no dia 11 de agosto de 1253, aos 60 anos de idade. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana é tirado do livro Santos de Cada Dia, de José Leite, também do Martirológio Romano e do site católico cançãonova.com. A gente traz bem resumido. Para encerrar o quadro de hoje, vamos ouvir a música do Salmo da liturgia deste domingo, que é o Salmo 33. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Em seguida, temos o Evangelho. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem deste pão come, sempre há de viver. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: porventura, não é este aquele Jesus, filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Jesus respondeu e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouve e aprende do Pai, vem a mim. Não porque alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus. Esse viu o Pai. Em verdade vos digo, o que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Décimo nono domingo do tempo comum, 11 de agosto. O Evangelho se encontra no livro de João, Evangelho segundo João, no capítulo 6, versículo 41 ao 51. Iniciamos a reflexão deste Evangelho de hoje com a liturgia diária da editora Paulus, o dia a dia com o Evangelho. Muito bem, as autoridades dos judeus estão murmurando porque Jesus fez uma afirmação solene: eu sou o pão que desceu do céu. Acham que Jesus exagerou na pretensão, que disse uma verdade que não lhe cabe. Afinal, é pessoa simples, conhecida na região. Jesus dá um basta nesse cochicho com sabor de fofoca. Parem de murmurar. E segue explicando que ele vem do Pai, e ninguém vem até ele se o Pai não o atrair. Ora, se está escrito nos profetas que todos serão instruídos por Deus, talvez os judeus estejam escutando pouco a mensagem do Pai. Os judeus se vangloriavam de ser fiéis a Deus, mas Jesus os aperta. Se escutam o Pai e aprendem dele, devem acolher também a Jesus, que viu o Pai e que vem do Pai. Concluiu fazendo alusão à Eucaristia. O pão que eu vou dar é minha carne, para que o mundo tenha vida. Jesus fala muito da Eucaristia. Segundo momento, nós vamos refletir um pouco, ligando esse texto ao Catecismo da nossa Santa Igreja Católica, documento primordial para quem quer conhecer e aprofundar a sua fé na Igreja. Consequentemente, em Deus, Catecismo da Santa Igreja Católica, parágrafo 151. Para o cristão, crer em Deus é crer inseparavelmente naquele que Deus enviou. Simples. No seu Filho muito amado, em quem ele pôs todas as suas complacências. Deus mandou-nos que o escutássemos. O próprio Senhor disse aos seus discípulos: acreditais em Deus, acreditai também em mim. Podemos crer em Jesus Cristo, porque Ele próprio é Deus, o Verbo feito carne. A Deus nunca ninguém ouviu. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, é que o deu a conhecer, porque viu o Pai. Ele é o único que conhece e o pode revelar. Jesus Cristo, nosso Senhor, está ali no Evangelho de hoje, Jesus falando isso, Parágrafo 259. Obra ao mesmo tempo comum e pessoal, toda a economia divina faz conhecer não só a propriedade das pessoas divinas, mas também a sua única natureza. Por isso, toda a vida cristã é comunhão com cada uma das pessoas divinas, sem de modo algum as separar. Todo aquele que dá glória ao Pai, fala pelo Filho no Espírito Santo. Todo aquele que segue Cristo, fala porque o Pai o atrai e o Espírito o move. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, São todos um. Então, um não está desligado do outro. Parágrafo 591. Jesus pediu às autoridades religiosas de Jerusalém que acreditassem nele, por causa das obras do seu Pai que ele fazia. Mas tal ato de fé tinha de passar por uma misteriosa morte para si mesmo, a qual desse lugar a um novo nascimento do alto, por atração da graça divina. Tal exigência de conversão, face a um tão surpreendente cumprimento das promessas, permite compreender o trágico desdém do Sinédrio, ao sentenciar que Jesus merecia a morte como blasfemo. Os membros do Sinédrio agiam assim, ao mesmo tempo por ignorância e pelo endurecimento da sua incredulidade. Eles não criam que Jesus podia ser o Messias, porque Jesus era ali do povo. Então eles não acreditaram em Jesus, por isso Jesus disse que eles tinham que nascer de novo. Fala isso
para Nicodemos, né? Que o homem tinha que nascer de novo, né? Ele não entende. Parágrafo 2837. O pão nosso de cada dia é uma frase da oração do Pai Nosso, né? E vamos ver o que o catecismo relaciona o pão nosso de cada dia. De cada dia. Esta palavra, epiousios, não é usada em mais lado nenhum do Novo Testamento. Tomada num sentido temporal, é uma repetição pedagógica do hoje, para nos confirmar numa confiança sem reservas. Tomada no sentido qualitativo, significa ter o necessário para a vida e, de um modo mais abrangente, todo bem suficiente para a subsistência. Tomada a letra, epiousios, sobre substancial, designa diretamente o pão da vida, o corpo de Cristo, remédio de imortalidade, sem o qual não temos a vida em nós. Enfim, ligado ao antecedente, é evidente o sentido celestial. Né? Então, várias conotações do o pão nosso de cada dia, né? Que a gente fala no Pai Nosso. Este dia é o do Senhor, o do banquete do reino, antecipado na Eucaristia, que já é o antegozo do reino que vem. É por isso conveniente que a liturgia eucarística seja celebrada em cada dia. A Eucaristia é o nosso pão de cada dia. A virtude própria deste alimento é a de realizar a unidade, a fim de que, reunidos no corpo de Cristo, tornados seus membros, sejamos o que recebemos. E também são pão de cada dia, as leituras que em cada dia ouvis na igreja, e os hinos que escutais e cantais, são pão de cada dia. Estes são os mantimentos necessários para a nossa peregrinação. O Pai Celeste exorta-nos a pedir, como filhos do céu, o pão celeste. Cristo é Ele mesmo o pão que, semeado na Virgem, levedado na carne, amassado na paixão, cozido no forno do sepulcro, guardado em reserva na igreja, levado aos altares, fornece cada dia aos fiéis um alimento celeste. Falamos da Eucaristia, que é ofertada em toda celebração da Santa Missa. Participemos mais. Olá, meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Huberto de Ibirama. Como está a sua generosidade? Isto, a generosidade, aquela que combate o egoísmo. O egoísmo que às vezes até dá algo para alguma pessoa ou empresta algo, mas sempre esperando algo em troca, ou aquela doação que a gente dá com o coração partido, com aquele sentimento de falta. A generosidade é uma das principais características dos santos. Os santos tiveram várias vias. Nós tivemos santos ricos, santos casados, santos solteiros, santos viúvos. Porém, todos tinham uma característica fundamental em comum: a generosidade, que cresceu neles através da fé. A generosidade, ela aumenta a força da nossa alma e, com isso, a sua fé. E isso salvou os santos, principalmente na fase mais crítica da vida deles, que foi o martírio. Naquele momento, não era o santo que estava lá, mas a força de Jesus Cristo ressuscitado, ao qual o martírio não se tornou um fardo, mas sim uma dádiva, pois eles sabiam que estavam a caminho do céu. E foi a generosidade que aumentou a força da alma deles, juntamente com a fé e a oração, principalmente nos ensinamentos ao qual Jesus deixou a eles naquele momento, que são os mesmos que são deixados para nós através das leituras, através dos ensinamentos de Jesus Cristo, ao qual nós estudamos e escutamos na igreja. Eles sim
nos faz tornar humanos na carne, mas divinos na força do Cristo ressuscitado, pois só assim iremos garantir um caminho estreito, mas garantido ao céu. Sejamos generosos. Vamos dar aquela esmola a quem mais precisa, mas não por necessidade, mas sim por amor. Vamos ajudar alguma entidade, vamos ajudar o próximo, não vamos prejudicar outras pessoas por questões mundanas, mas vamos ajudá-los conforme Jesus nos ensinou, em busca da divindade, em busca do caminho da santidade, do que é reto, do que é correto. Só assim chegaremos no julgamento e na porta do céu. Um abraço a todos e até a próxima. Salve Maria! Para você, jovem de todas as idades. Você viu os vídeos anteriores falando de Nossa Senhora? Você já percebeu que em todos os momentos ela se vestia com modéstia? E sabe a importância disso? Vou citar São João Paulo II, porque ele falou sobre a importância da modéstia, especialmente no contexto da dignidade pessoal e do respeito mútuo. Em suas cartas e discursos, ele enfatizava que a maneira como nos vestimos deve refletir nosso valor intrínseco como filhos de Deus. Ele acreditava que a modéstia no vestir não é uma questão de opressão, mas uma escolha consciente para expressar respeito e dignidade. E aqui vai uma pergunta bem importante para você, principalmente do sexo feminino. Se hoje Nossa Senhora aparecesse em sua porta pedindo uma roupa emprestada, você teria algo modesto para lhe emprestar? Deixando essa pergunta em sua mente, quero iniciar uma conversa sobre o mês vocacional, um período especial para refletirmos sobre as vocações e como cada um de nós é chamado a viver de maneira única. Celebrado em agosto, é um mês de oportunidade para pensar nas diversas formas de seguir a Deus e servir ao próximo. Vou te explicar de uma forma melhor. O mês vocacional é dedicado a refletirmos sobre as várias vocações na Igreja Católica. Vocação é o chamado de Deus que faz a cada um de nós para sermos padre, freira, diácono, casado, solteiro, entre outros. Em agosto, somos convidados a pensar mais profundamente sobre isso e rezar para que mais pessoas descubram e vivam suas vocações. Volto a falar de São João Paulo II porque ele foi um grande defensor das vocações. Ele acreditava que todos temos um propósito especial e cada pessoa deve buscar entender e seguir o chamado de Deus. São João Paulo II incentivou muitos jovens a considerar a vida sacerdotal e religiosa, afirmando que a vocação é um dom de Deus e que viver plenamente nossa vocação nos faz encontrar a verdadeira felicidade. São João Bosco, conhecido também por ser uma figura importante quando falamos de vocação, ele dedicou a sua vida a ajudar jovens, especialmente pobres e abandonados. Dom Bosco acreditava que todos temos um chamado para fazer o bem e viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Fundou a Congregação Salesiana para educar e formar jovens, incentivando-os a serem pessoas de bem e talvez sacerdotes ou religiosas. Ele sempre dizia que cada jovem tem uma vocação única e que é fundamental discernir o que Deus quer para cada um. Santa Teresa do Menino Jesus é outro exemplo maravilhoso de vocação. Carmelita, que entrou para o convento ainda jovem, ela viveu sua vocação com simplicidade e amor. Acreditava que a santidade não estava em grandes ações,
mas em fazer pequenas coisas com grande amor. Sua pequena via nos mostra que, independentemente da vocação que seguimos, o importante é fazer com um coração cheio de amor. O Papa Francisco, o atual Papa, também fala muito sobre vocações. Ele encoraja todos a encontrar o caminho e a servir aos outros. E ainda destaca que a vocação não é reservada apenas para padres e freiras, mas que todos são chamados a viver com dignidade e buscar justiça e paz. Ele nos lembra o verdadeiro sentido da vocação, que é viver a missão de Cristo no mundo de hoje, ajudando os necessitados e trabalhando por um mundo melhor. Durante o mês vocacional, é importante parar e pensar sobre o que Deus está chamando você a fazer. Não importa se está pensando em ser sacerdote, freira, profissional ou qualquer outra coisa. O importante é ouvir o chamado de Deus com generosidade. Cada vocação é uma maneira especial de servir aos outros e de viver uma vida cheia de propósito. Aproveite esse mês para rezar e refletir e descobrir como você pode viver sua vocação da melhor maneira possível. Até a próxima! Paz e bem! Olá a todos, eu me chamo Christopher, eu sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berto e venho como catequista dar continuidade a esse quadro maravilhoso, Profession Fidei, Profissão de Fé. Estamos avançando no primeiro artigo do Credo Apostólico, Credo in Deo Patrem Omnipotentem Creatorem Caeli et Terra. E nesse encontro, por coincidência dos Dias dos Pais, vamos falar sobre creio em Deus Pai, creio em Deus Pai. Então, vimos que Deus só pode ser um. Ele é uno, porque a suma beleza, a suma bondade, a suma verdade, a perfeição, nos aponta para um ponto. Então Deus é uno. No entanto, Nosso Senhor disse, Ele mesmo nos Evangelhos, que Deus é trino. Como diz em Mateus 28:19, e depois ensinai a todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como também afirmou em João 10:30, eu e o Pai somos um. Portanto, sabemos que Deus é um, como já discutimos, pela nossa percepção do que é a perfeição, pelo conceito da perfeição e da infinita bondade, verdade e beleza. Sabemos que Ele é um, mas como o próprio Jesus Cristo nos afirma nos seus evangelhos, Ele é uno e trino. E a Trindade, ela é composta de Pai, Filho e Espírito Santo, como bem sabemos. E ela é eterna. O Pai é o princípio de tudo, é o princípio sem princípio. Antes dele não tem nada, não existe nada. O Pai gerou o Filho numa busca por entender a si mesmo, gerou o Filho. E o Filho e o Pai geraram esse amor, portanto procede dos dois o Espírito Santo. Então, o Pai gera o Filho e o Pai, deles procedem o Espírito Santo. E essa trindade, nesse processo de geração e procedência geração do Filho e procedência do Espírito Santo, tanto do Filho como do Pai, é eterna, acontece toda hora, aconteceu antes do tempo, porque aconteceu na eternidade, fora do tempo. A percepção do tempo é nossa. E Pai é uma figura já muito explícita no Antigo Testamento, com a chamada de Abraão, e Abraão tendo seus filhos e sendo pai de muitos, sendo pai de um povo, onde se instalou
o conceito do patriarcado, né? Não só no povo hebreu, nos gregos havia o conceito da pater familias, que era o pai, chefe da família, que formavam uma espécie de um clã, e esses clãs se uniam e daí que formaram a civilização grega. Então o conceito de pai como líder, como provedor, o pai que cria a sua família, cria, sustenta, provê, isso tudo é muito inerente à nossa cultura, nosso aprendizado de tempos em tempos. Nós conhecemos muito bem essa figura. E essa é, basicamente, o nosso entendimento da figura do pai. O pai, portanto, tem as suas qualidades relativas a nós. São qualidades que ele divide conosco, né? A primeira delas, a liberdade. Ele divide conosco a liberdade e ele nos dá essa liberdade de escolhermos o bem. Essa é a verdadeira liberdade, diferente da liberdade de fazer o que quer. Nós temos a livre-arbítrio de escolher o bem, o caminho de Jesus. Assim como ele divide com nós a bondade para uns com os outros. A justiça que dá ao seu próximo o que lhe pertence, né? Dar a cada qual o que lhe é devido, a justiça. A veracidade, Deus é suma verdade. Fidelidade, Deus cumpre o que ele promete. E a providência, portanto, Deus é Pai, Criador e Providente, Ele provê, Ele sempre não nos deixa na mão. Se a gente recorre a Ele, pede a Ele com a oração, principalmente do Pai Nosso, Ele nos provê. Ele criou nós e nos provê de tudo, com a natureza, com as coisas criadas, Ele nos provê. Então, Pai, Deus Pai é isso, é o Criador, é o princípio de tudo, é a origem de toda a Trindade, é a origem de tudo. Por isso que Pai é a primeira pessoa da Trindade. Então, o que eu posso dizer? Tenha um bom dia dos pais nesse domingo. Aproveite sua convivência com seu pai. E eu vejo a todos no próximo programa. Um bom domingo a todos. Pacem Domini Omnibus. Paz do Senhor para todos. Amém. Vamos falar agora, então, da agenda da nossa paróquia, né, para essa semana que começou hoje, né? Falando de hoje, 19 horas, temos celebração da Santa Missa ainda aqui na Igreja Matriz Santo Berto, né? Já quem não conseguiu ainda participar de uma celebração esta semana, né, pode aproveitar hoje ainda, 7 da noite, na Igreja Matriz Santa Missa. Muito bem. Na terça-feira, já é hábito, né, já é de costume, temos o Sagrado Terço, né? Às 7h30 da noite, na Igreja Matriz, o Terço dos Homens. Também na terça-feira, é dia 13 de agosto, 19h30, haverá missa na Igreja Santa Cecília, da Barra do Coxo, né? Então, terça-feira. No dia 14, é quarta-feira, 19h30, temos a missa na Igreja Matriz Santo Berto com a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, também já é de costume toda semana. No sábado, 17 de agosto, acontece aqui na Igreja Matriz, na nossa paróquia, né, o sacramento do crisma, né, para os jovens aí que vão ser crismados, né. Então teremos 2 celebrações de crisma no sábado, 17 de agosto. Às 4 da tarde, primeira turma, né, e depois às 6h30 da tarde, a segunda turma, ambas na Igreja Matriz Santo Berto. Aqui o registro e o convite. No domingo, dia 18 de agosto, 8 da manhã, temos a missa na Igreja Matriz, né, a missa dominical. Às 10 horas da manhã, acontece missa na Igreja São Francisco de Assis, lá do Ribeirão das Pedras. E, a exemplo de hoje, encerra-se o domingo às 19 horas com a missa também na Igreja Matriz. Essa agenda fica também disponível em todas as redes sociais aí da nossa paróquia, no Facebook, no Instagram, tem no X, né, o antigo Twitter, e também tem o grupo, né, de WhatsApp da Paróquia Santo Berto,
Você pode procurar esse link do grupo de WhatsApp nas redes sociais da nossa paróquia, ou pedir para alguma liderança aqui da paróquia o link de WhatsApp para quem quiser entrar e ficar sempre por dentro de tudo que acontece aqui na nossa paróquia. É um grupo de notícias, não é um grupo de bate-papo, não é um grupo de conversa, é um grupo de notícias. Ali a PASCOM divulga tudo que divulga nas redes sociais aqui da paróquia, as datas de missas, eventos, comunicados, fotos de missas, trabalhos dos catequistas, enfim, está tudo ali, a vida cotidiana da nossa paróquia. Podemos falar também que no dia 24 de agosto acontece a posse canônica de Dom Adalberto Donadelli Júnior, nosso novo bispo diocesano. É dia 24 de agosto, acontece às 15 horas, 3 da tarde, na Catedral aqui de Rio do Sul. E o CPP da Paróquia Santo Berto vai estar disponibilizando um ônibus para quem quiser ir nesta celebração. Os interessados podem passar na Secretaria Paroquial levando a identidade e fazer a reserva do lugar até o dia 15, dia 16 de agosto. Maiores informações também você pode procurar no telefone ali da matriz, na Secretaria Paroquial, ou passar lá, falar com a Ivonete. O ônibus vai custar R$20 por pessoa, e a saída é às 13 horas, 1h da tarde, frente à Igreja Matriz Santo Berto. Aqui já também esse convite, para prestigiarmos a posse do nosso novo bispo diocesano. Muito bom isso, muito importante. Vamos falar do dízimo também, que é muito importante, porque para algumas pessoas é tão difícil oferecer o dízimo. A gente vê isso com muita frequência, uma dificuldade muito grande que o católico tem de fazer a sua oferta do dízimo. Muito bem. A sociedade materialista e consumista em que vivemos nos ensina a reter, concentrar, possuir, ter, ganhar, consumir e acumular. O Evangelho, ao contrário, nos ensina que só quem é generoso e não tem medo de repartir o que possui está de fato aberto para colher os benefícios de Deus. Mas há também os que dão o dízimo porque não conhecem, não dão o dízimo porque não conhecem o seu valor e a sua finalidade. E às vezes isso nunca lhes foi explicado, ou pelo menos não foi explicado adequadamente. Então isso aí é uma falha às vezes da própria igreja, e não explicar, ou se explica, não explica bem a aplicação da oferta do dízimo. E outra questão é o fato de muitos estarem fazendo desta questão um verdadeiro negócio para enriquecimento próprio ou da sua instituição. Muitas igrejas deturpam o verdadeiro sentido ou apregoam a teologia da prosperidade, e não da partilha. Afinal, a oferta do dízimo, ela não é para enriquecer a igreja, é para a igreja se manter, E aí o sentido da partilha, que o fiel oferta o dízimo para ajudar nos trabalhos da sua igreja, da sua comunidade. É essa a finalidade, E a gente reconhecer que Deus nos dá tudo e a gente pode retornar um pouco, Com certeza. Chegamos ao final do programa, O programa está aqui na Rádio 87.9 FM, de segunda a sexta-feira, em 2 horários, sempre ao meio-dia, e a gente tem o reprise do programa do meio-dia às 7 da noite. E aí, aos domingos, o programa começa ao meio-dia, o programa nós estamos encerrando hoje com mais de 1 hora de duração. Mas o programa também está na Rádio Belos Vales, a 89.9 FM, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã. Ali o programa é um pouquinho mais curtinho, Mas estamos presentes ali também a Paróquia Santo Berto, a Pastoral da Comunicação e o Padre Rafael, que sempre encerra o programa, como aqui também, com uma bênção muito bonita e especial para toda a paróquia, Podem acompanhar, então, os programas nas rádios aqui da nossa cidade. O programa Minutos do Evangelho é uma realização da Pastoral da Comunicação da nossa paróquia Santo Huberto. E hoje encerramos o programa,
fazendo a oração aos alguns dos santos de hoje, né? São vários, né? Mas a gente vai fazer pela intercessão dos beatos José Caseles Moncho e José Castel Campos. Peçamos a Deus que ilumine nossa caminhada de fé e que não nos deixe fraquejar diante das dificuldades, né? Beato José Caseles Moncho e José Castel Campos, rogai por nós. Também Santa Clara, né, de Assis, patrona, né, da televisão, rogai também por nós. Bom final de domingo a todos, né? Que essa semana seja uma semana abençoada. Lembremos, né? 7h tem missa na Matriz, né? Queremos também, né, dar o parabéns a todos os pais aqui da nossa paróquia, né? Deus abençoe a todos, né? Também rezemos também pelos que já foram, né? Que já partiram, né? E não estão mais presentes, que eram pais também, né? Que Deus os acolha num lugar muito bom. Né? Vamos receber a bênção do Padre Rafael e também ouvir a última música do dia de hoje. Um abraço a todos, semana abençoada para nós. Queridos filhos, eu, Padre Rafael, administrador paroquial de Ibirama, através desse convite me dirijo a vocês para te chamar para um momento muito especial, o Terço dos Homens, que acontece todas as terças-feiras na nossa Igreja Matriz, aqui no centro de Ibirama, às 19h30. Um momento forte e único de união com Deus e com a Santíssima Virgem Maria. Diz o ditado que quando os homens rezam o terço, o céu treme. No bom sentido, meus queridos, de que a oração fervorosa dos homens é também um grande testemunho de fé e de amor. Todas as terças-feiras, 19h30, na Igreja Matriz de Santo Berto, aqui em Ibirama, e marca também na tua agenda, porque na primeira sexta-feira, os homens rezam o terço com suas famílias. Todas as primeiras sextas-feiras do mês, às 19h na Igreja Matriz, eles fazem o terço, que depois é seguido da Santa Missa, que começa às 19h30. Que Deus te abençoe, fortaleça esses homens no seu testemunho, participe e reze o terço. O terço vence as guerras, o terço traz a paz para o mundo, o terço é a arma contra os poderes do mal e é escudo a nos proteger na nossa vida. E que Deus te abençoe, vamos nos encontrar no terço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.